Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa aula de introdução aos microcontroladores, tá? Gente, como eu falei anteriormente, né? Essa disciplina ela vai ter duas modalidades. Uma modalidade é o projeto de hardware, né? E a outra modalidade é o projeto de software, né? E nós temos também aí os seus agregados aí como inteligência artificial, IoT e assim por diante. Mas na essência é um projeto de hardware e software, né? E nessa segunda aula, pessoal, é muito importante que vocês entendam o conceito dos microcontroladores, né? Eu já falei isso, vou repetir. Os microcontroladores e os microprocessadores, né? Eles são basicamente a base de todo projeto de hardware, né? Quando você vai desenvolver alguma placa e vai utilizar essa placa para poder fazer o gerenciamento de algum determinado circuito, né? A gente faz uso dos microcontroladores. E na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho o que é esse componente, como que ele pode ser aplicado, né? Vai entender um pouquinho da estrutura de programação, da arquitetura, e a gente já vai ter uma noção de como que vocês vão fazer para poder desenvolver esse projeto aí, beleza? Então assim, vai ser uma aula um pouquinho mais introdutória, tá? Porém, ela é de suma importância no seu processo de aprendizado, tá? Outro ponto importante, pessoal, é o seguinte: eu não vou abordar aqui conceitos extremamente avançados a respeito dos microcontroladores. O intuito dessa disciplina não é falar somente sobre o microcontrolador. Esse tipo de componente, ele é um recurso tecnológico que você leva meses e meses e meses para poder, até anos, né? Para poder entender o princípio de funcionamento, aplicar desde o intermediário até o avançado. Então, a gente vai ter uma noção um pouco mais básica, tá? A gente vai ter uma noção um pouquinho mais genérica, né, desse componente, para poder desenvolver algum projeto, alguma placa, algum circuito, né, e poder fazer uso desse projeto, dessa placa, desse hardware, né, com o nosso software, tá bom? Bom, o que é o microcontrolador? O microcontrolador pode ser descrito como um pequeno componente eletrônico dotado de uma inteligência programável, utilizado no controle de processos lógicos, né? Sim, ele é um pequeno chip onde ele tem uma interface programável, tá? Então vocês vão desenvolver uma programação nele, utilizando aí os conceitos de linguagem C, tá? Então, assim, é um componente eletrônico dotado de uma inteligência, porque é óbvio que essa inteligência vai depender muito da sua programação, né? Mas você consegue fazer muita coisa, consegue controlar bastante coisa utilizando esse componente aí, tá? O que a gente pode controlar com esse componente? A gente pode controlar LEDs, relés, né? Inclusive está escrito até errado aqui, relés. Deixa eu até arrumar isso daqui. Drivers. Você pode controlar teclado, display, sensores e assim por diante. Ou seja, o microcontrolador nada mais é do que um componente que você vai desenvolver uma determinada programação, gravar nele e fazer com que ele possa controlar periféricos, tá? Vou dar um exemplo para vocês de uma cancela eletrônica, né? Quando você chega lá, por exemplo, num shopping, para o seu carro, aí ele solicita um cartão, ou se você tiver lá uma etiquetinha de sem parar, né, aquele connect, etc., a cancela já abre automaticamente. Mas o que tem ali dentro? Dentro do circuito eletrônico, né, daquela cancela, a gente tem um microcontrolador
que está conversando ali com o módulo de RFID, tá? Que é aqueles cartões, né? Aqueles cartões que emitem um sinal de radiofrequência, mas muito baixinho, uma frequência muito, uma amplitude, na verdade, muito pequena, né? E quando o seu carro aproxima ali, você encosta o cartão, alguma coisa assim, aquele leitor de RFID, ele detecta qual que é o código daquele cartão, envia essa informação para o microcontrolador vai processar essa informação, obviamente, né? E se o seu cartão estiver de acordo, o próprio microcontrolador vai, por exemplo, acionar uma saída digital, e essa saída digital vai estar atrelada com uma chave eletrônica, né, que seria um transistor, e essa chave eletrônica ela vai acionar um componente que a gente chama de relé. Ele é como se fosse uma chave também, só que ele é um componente que ele comporta uma energia maior, né, uma corrente maior, e esse relézinho aí ele vai acionar o motor num determinado sentido, no caso aí anti-horário, para poder levantar a cancela, né? É óbvio, né, gente, que esse microcontrolador, na hora que ele for fazer a tomada de decisão, esse microcontrolador ele vai trabalhar em conjunto com outros hardwares, né, ou até mesmo outros softwares, porque o microcontrolador não vai trabalhar sozinho. Então, obviamente, deve ter ali algum software que está se comunicando com algum determinado banco de dados, né? E esse software vai estar ao tempo todo ali conectado ao microcontrolador. Então, quando o cara chega com o cartão de RFID, essa informação é enviada para o microcontrolador processa essas informações, se comunica com o software, valida, né, para ver se aquele código coletado é algum determinado código que existe, que está presente, né, lá no banco de dados, e se estiver, o próprio software vai reenviar, na verdade, né, essa informação para o microcontrolador vai entender que está tudo ok, e ele vai acionar uma saída e abrir a cancela, como eu acabei de mencionar, tá? Então perceba, pessoal, que o microcontrolador ele é como se fosse um microcomputador, tá? Então ele é um componentezinho pequenininho, que ele tem uma CPU, tem uma memória RAM, uma memória de dados e assim por diante. Ou seja, ele é como se fosse mesmo um microcomputador, tá? É óbvio que é totalmente limitado em termos de recursos, né? Se eu for, não posso comparar um microcontrolador versus um microcomputador, né? O nosso microcomputador ele é assim absurdamente mais veloz, né? Uma alta performance, né? Agora o microcontrolador não, o microcontrolador ele tem um microprocessador, tem memória RAM, tem memória de dados? Tem. Mas ali é um circuito eletrônico específico para poder fazer um processamento de dados pequenos, né? A gente está falando aí de bytes, tá? Ou no máximo kilobytes. Eu não posso, por exemplo, né, salvar uma música dentro do microcontrolador. Eu não posso executar um filme dentro do microcontrolador. Não posso fazer isso, né? Ele não tem memória para isso. O microcontrolador ele tem kilobytes de memória, no máximo, né? Então, a nossa tratativa aí é basicamente com caracteres, né? A gente está falando de byte. Então, assim, quando você conecta, por exemplo, um cartão de RFID no microcontrolador, você está enviando ali, pessoal, caracteres, né? O microcontrolador não está recebendo um arquivo de áudio, não está recebendo um arquivo de música, não, ele está recebendo ali basicamente caracteres, né? Ou seja, são todos os recursos, né, baseado em bytes, certo? Ele é semelhante a um microcomputador? Sim, ele é semelhante a um microcomputador, com certeza, porque ele usa de uma arquitetura parecida, mas lembre-se que esse componente eletrônico, né, a finalidade dele é fazer um processamento, né, de dados minúsculos, né, ou seja, dados de bytes ou no máximo kilobytes, tá? Então isso é muito importante. Uma vantagem dos microcontroladores para os microcomputadores é que
dificilmente eu consigo, por exemplo, acionar uma saída digital através de uma porta do computador. Você até consegue, usando talvez uma porta paralela, até consegue, mas não é o mais usual, né? Então o computador ele não foi feito para, por exemplo, acionar uma cancela. O microcontrolador foi feito para isso, mas o microcomputador não. Da mesma forma que o microcontrolador não foi feito para você salvar suas músicas, seus vídeos, né? Acessar a internet. Não. O microcontrolador foi feito para poder gerenciar algum hardware, gerenciar alguma coisa. E para que ele possa, né, fazer o gerenciamento de algum determinado hardware, né, processar algumas informações, por mais que seja pequena, o microcontrolador precisa ter uma memória RAM, precisa ter uma memória de dados, precisa ter uma CPU, né? Mas a sua aplicação ela é totalmente limitada ali ao controle, entendeu? Então é uma coisa que você já tem que ir pensando, pessoal, no projeto que vocês vão trabalhar. Então se você for fazer, por exemplo, uma casa inteligente, né, você tem que entender que esse microcontrolador ele vai ter que acender uma lâmpada. Então ele vai ter que controlar um relé e esse relé energiza uma lâmpada, tá? Ou vai, por exemplo, acionar um motor, né? Controlar um motor para abrir e fechar o portão. Então, assim, você já tem que pensar em como fazer a aplicação desse componente aí no projeto. É muito importante. A gente vai entrar no conceito daqui a pouquinho, vai falar sobre a linguagem de programação, vocês vão aprender a programar o microcontrolador. Lembrando que não vai ser algo totalmente avançado, né, gente? Porque, como eu falei para vocês, esse tipo de conteúdo, esse tipo de tecnologia é algo que se estuda ao longo do tempo. E é uma tecnologia que demanda muito tempo de estudo, então a gente vai ter uma breve introdução aqui de como trabalhar com esse componente, tá? E, inclusive, né, essa breve noção que eu vou passar para vocês é o suficiente para você poder controlar alguma coisa, entendeu? Como um sistema de estacionamento inteligente, uma casa inteligente, né? Talvez um sistema de pedido de restaurante. Isso é um negócio bem legal, né? Uma pessoa apertar um botão e esse botão enviar uma informação, por exemplo, para um software, né? E mostrar lá na tela, olha, na mesa tal tá chamando o garçom e assim por diante. Então, pessoal, esse componente ele é um componente pequenininho, tem bastante recurso, né? Porém ele é limitado em suas aplicações, conforme eu falei. Isso daqui é um exemplo, tá, gente, de como o que é um microcontrolador fisicamente. O que nós vamos trabalhar aqui é um microcontrolador da fabricante Microchip, tá? Esse microcontrolador aqui é da família PIC, tá? Então toda vez que vocês ouvirem a palavra PIC, eu estou me referindo a um microcontrolador da família, ou seja, da linha da série, né, da Microchip. Esse microcontrolador aqui que vocês estão vendo é da família PIC16F, tá? Ele é um microcontrolador bem robusto, muito utilizado. Porém, o que nós vamos trabalhar aqui é um microcontrolador que nós temos disponível aí no kit didático, tá? Então vocês vão perceber que nós temos aí um kit didático para poder trabalhar. Nossa, professor, mas eu tenho um hardware na minha casa. Eu sei que você não tem. Vou disponibilizar para você aí um simulador, entendeu? Então, através desse simulador aí, você vai conseguir desenvolver e simular todo o seu projeto, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Não vai ser preciso você montar uma placa, a não ser que você queira, tá? A ideia é que você consiga simular. Eu vou te dar as ferramentas necessárias, né, para você poder simular os seus projetos, tá? Bom, algumas das principais fabricantes de microcontroladores do mercado, né, como eu falei para vocês, nós temos a Microchip. A Microchip, gente, ela é uma das mais famosas, tá? Assim, na maioria dos cursos, ou seja, a maioria dos materiais didáticos que nós temos aí disponível na internet, a gente vai encontrar muito material, vai encontrar muita coisa boa da Microchip, tá? É um microcontrolador muito famoso, é uma empresa norte-americana que desenvolveu, né, diversas famílias de PIC da família 18, família 32, família de DS PIC,
Ou seja, tem inúmeras famílias, porém a família que nós vamos trabalhar aqui é a 18F, tá? Como eu estava falando, a linha da Microchip, ela é uma linha muito robusta, muito famosa, muito usual. Vocês vão ver muitos projetos com esse microcontrolador, tá? A maioria dos professores, a maioria, tá? Que vão ensinar a eletrônica, né? Usando o conceito dos microcontroladores, os professores optam por trabalhar com a Microchip justamente porque tem muito material de apoio, tá? O aluno consegue aí achar muita coisa. Você, na verdade, você, o aluno, você vai conseguir achar muito material, entendeu? Muitos fóruns falam sobre a Microchip, então assim, é uma marca muito famosa. Nós temos a Atmel, ela não é tão conhecida, né, no mundo secular aí, porque ela é muito conhecida, tá? Mas não de forma direta, mas indireta, através de uma placa que nós chamamos de Arduino, tá? O Arduino é uma placa de prototipagem que ela é totalmente, foi desenvolvida, na verdade, né, com o microcontrolador da Atmel, tá? Então, se você pegar lá um Arduino Uno, você vai ver que tem um Atmega 328, tá? É o modelo do microcontrolador que tem nessa placa do Arduino. As pessoas conhecem o Arduino, tá? Mas a maioria não sabe que a placa do Arduino contém um microcontrolador da família Atmega, tá? Dessa Atmel. Então, assim, ela tem bastante recurso? É boa? Sim, com certeza, é excelente o microcontrolador. Assim, então, é tão bom quanto a Microchip, tá? Porém, você vai encontrar hoje, né, no mundo, né, de pesquisa, desenvolvimento, você vai ver muitos trabalhos que não fazem uso do Atmel, mas fazem uso da placa Arduino, tá? Mas a placa Arduino, ela tem um microcontrolador da Atmel, certo? Nós temos também a linha Freescale, nós temos a linha da ARM, que seria, eu coloquei aqui como ARM, mas seria, não é que é um microcontrolador, mas a ARM, ela desenvolve um núcleo de processador para diversos fabricantes aí de microcontroladores, tá? Inclusive a Freescale faz uso do núcleo do ARM Cortex, tá? Que é um núcleo de processador. A ST faz uso, ou seja, eu coloquei aí o ARM, pessoal, porque quando você precisa de algum microcontrolador com uma eficiência maior, com uma robustez maior, com poder de processamento maior, você tem que partir para algum fabricante aí que faça uso da linha de processadores com core da ARM, né? Nós temos aí o Cortex, que é uma das mais famosas, né? Uma linha mais famosa deles, tá bom? Aplicações. Pessoal, microcontrolador a gente acha em todo lugar. Máquina de café é algo assim clássico, tá? Por que é clássico, professor? Porque o microcontrolador, gente, é um negócio bem barato, assim, em comparação com outros dispositivos de controle, como, por exemplo, o CLP, né, que é um dispositivo de controle, mas ele é totalmente dedicado a máquinas e processos industriais, tá? Um CLP dos mais baratos aí, você vai pagar coisa de R$600, tá? Um microcontrolador da família 16F, você vai pagar aí em torno de R$30, R$25. Então veja que a diferença é muito grande. Então assim, quando você precisa controlar alguma coisa, no caso aqui, a máquina de café, você precisa controlar o motor, né, que seria o motor do moinho, você precisa controlar os botões, né, que o usuário vai pedir ali o café, você precisa escrever informações no display LCD para informar para o usuário, né, se a bebida está pronta ou não, dentre outros recursos, tá? Tem que ter ali gerenciar ali, né, a entrada de dinheiro, que seria a moeda. Então, pessoal, uma máquina de café, ela tem muitos periféricos, né, ela tem muita coisa para ser controlada. E todos esses hardwares aí, né, todos esses periféricos, eles precisam de um controle, e na maioria das vezes é interessante que esse controle seja concentrado em um único componente. E esse componente é o microcontrolador, tá? Impressoras também, né, gente? Impressoras tem muito microcontrolador dentro dela, porque
É muita coisa para se gerenciar. Central de alarme. Então, central de alarme é puramente microcontrolada, né? Gerenciar todos os alarmes, receber toda a programação, enfim. Uma central de alarme é algo assim que tem que ter um controle muito robusto. Então, o melhor circuito a ser desenvolvido é um circuito microcontrolado, justamente por causa do poder de processamento, né? Todo pendrive, se você pegar o seu pendrive aí e abrir ele, você vai perceber que ele tem uma memória flash, né? Que a gente chama de NAND flash, essa memória, e um microcontrolador específico para fazer o controle dessa memória. Então, assim, quando você conecta ali o seu pendrive no computador, o que faz o computador fazer o reconhecimento do pendrive é o microcontrolador, entendeu? A maioria das pessoas acaba achando, né, que um pendrive é só um circuitinho integrado ali, composto, né, que é uma memória, né? Todo mundo acha que é só uma memória, mas na verdade um pendrive tem um microcontrolador específico para poder controlar aquela memória, tá? Específico, tá bom? Então, assim, a memória não tem condição de simplesmente conectar com o computador, fazer a troca de dados, né? E também fazer a transferência de arquivos. O microcontrolador já tem, né? Essa interface. Então, quem vai estabelecer a comunicação com o computador é o microcontrolador. Quem vai fazer a transferência de arquivos da memória flash para o computador, do computador para a memória flash, é um microcontrolador, tá? A memória flash, nesse caso, é só para o armazenamento de dados, né? Então, mais uma aplicação aí. Todo pendrive tem um microcontrolador, tá? Nós temos também controladores industriais, controlador de temperatura, pressão, ou seja, dependendo da máquina, o processo industrial, você tem ali alguns equipamentos, por exemplo, que controla a temperatura de um forno. Então, esse controlador, dentro dele, possui um microcontrolador, tá? Porque ele precisa gerenciar diversas informações. Então, a placa precisa de um controle com um processamento razoável, né? Então, tem que fazer uso aí de um microcontrolador. Fora outras aplicações, né, pessoal, que eu nem citei aqui, mas controle de cancela, né, estacionamento inteligente, casa inteligente, sistema de atendimento em mesa, né, que você aperta um botão lá e acende uma luz para o garçom vir te atender. Enfim, nós temos muitas aplicações mesmo com esse hardware. Dentro da indústria, pessoal, tem um ponto muito importante que eu vou até citar para vocês, por mais que não seja a área de vocês, né, essa parte aqui do CLP, é interessante a gente saber, porque assim, na indústria, a gente tem o que controla as máquinas na indústria é esse componente aqui, ó, o CLP. Esse CLP é como se fosse um microcontrolador, entendeu? Só que ele é numa dimensão muito maior, né? Num poder de processamento absurdamente maior, tá? Então imagine que o cérebro de uma máquina é um CLP, o cérebro de uma linha de produção é um CLP, como se fosse um super microcontrolador. Só que o CLP, ele é um negócio dedicado para se trabalhar na indústria, né? Você pode ver que ele não é só um componente, ele é um dispositivo. Dentro desse CLP existe um microprocessador, existe uma memória RAM, existe uma memória de dados, né? Ou seja, é como se fosse um microcomputador também. Só que ele é específico para poder gerenciar processos, máquinas, etc. Tá? Em contrapartida, o custo desse controlador lógico programável, que é o CLP, ele é muito superior a um microcontrolador. Tá? Então, assim, se você vai comprar um CLP, um dos mais baratos que você vai encontrar custa R$600, tá? Um CLPzinho aí bom do mercado, tá? Agora, o microcontrolador, ele pode ser utilizado para controlar processos e máquinas industriais? Pode, só que assim, você precisa desenvolver um hardware bem robusto, né?
Por que eu digo isso? Porque o ambiente industrial, a máquina, ela é um ambiente agressivo. Então presta atenção. Uma coisa é um microcontrolador gerenciar os periféricos de uma máquina de café que está lá na cozinha da empresa, tá? Outra coisa é um microcontrolador gerenciar uma caldeira, gerenciar um robô industrial, gerenciar uma máquina, um forno industrial. Então imagina só, dentro da indústria vocês sabem muito bem que é um ambiente extremamente agressivo. Então a gente tem ruído eletromagnético, a gente tem umidade, a gente tem vibração, ou seja, são inúmeras grandezas físicas aí que podem interferir no processamento do microcontrolador. O ruído eletromagnético é um dos principais, tá? E nas empresas, gente, você tem máquinas pesadas, tá? Você tem equipamentos pesados que puxam muita energia. E esses equipamentos aí, eles, na maioria dos casos, são componentes, né, que fazem uso de uma eletrônica não linear, que a gente chama. Então, ele gera muito ruído na rede elétrica, né, que a gente chama de harmônica no mundo da eletricidade. E essa harmônica, esse ruído, ele vai atrapalhar o funcionamento do microcontrolador, tá? Então ele é um componente muito sensível. Mas, professor, você disse que eu posso utilizar um microcontrolador na indústria. Você pode, só que não é só desenvolver uma simples placa de controle. Você precisa desenvolver circuitos, montar ali uma estrutura para poder isolar o microcontrolador, ou seja, blindar ele contra o ruído eletromagnético, colocar ele dentro de algum case, né? Colocar a placa dentro de algum case, e esse case ele possa ser a prova de umidade, possa ser a prova de sujeira, né? Possa ser a prova de ruído eletromagnético, como que eu falei. Então, assim, você tem que pensar num circuito muito robusto para poder colocar esse cara ali na indústria e deixar ele funcionando. Na maioria dos casos, né, quando a gente chega numa indústria, o cara não vai ter tempo ali para desenvolver uma placa cheia de implementações de segurança, assim como eu mencionei. O que ele vai fazer? Ele vai comprar um CLP que já está pronto e vai programar o CLP e botar para funcionar. Porque o CLP ele faz tudo isso que o microcontrolador faz, só que ele ainda consegue, ele já vem tudo pronto. Toda essa blindagem, esse case que eu mencionei, o CLP já vem pronto, é só você instalar um painel, programar e fazer uso, tá? Da mesma forma, gente, que um cara que está desenvolvendo uma central de alarme ou desenvolvendo uma máquina de café, o cara não vai colocar um CLP ali. Por quê? Poxa, a máquina de café custa, sei lá, R$1.500, o CLP custa 600. Porra, vai ter que subir o valor do projeto para 2.100 por causa do CLP, sendo que o microcontrolador custa R$25, entendeu? Então, olha só, o cara que vai desenvolver uma central de alarme, vai desenvolver um pendrive, vai desenvolver ali uma máquina de café, o cara não vai colocar um CLP por causa do custo, por causa do tamanho. O cara vai desenvolver uma placa com microcontrolador. É muito mais custo-benefício para ele usar o microcontrolador ao invés do CLP. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Os dois podem possuir a mesma ideia, né? O mesmo princípio de funcionamento. No entanto, são aplicações distintas, tá? Então, na minha opinião, o CLP e o microcontrolador são dispositivos extremamente bons, versáteis, né? Alta tecnologia, no entanto, cada um no seu quadrado. Cada componente, cada periférico aí vai ter a sua aplicação específica, tá? Bom, os microcontroladores, gente, eles trabalham com a arquitetura de Harvard. Então, assim, todo projeto computacional, porque querendo ou não, o microcontrolador é um projeto computacional, né? Ele necessita de uma arquitetura, tá? Então, no mercado hoje em dia, né? No mercado não, mas cientificamente falando, né? Nos dias atuais, para você desenvolver algum sistema computacional, você precisa se basear em duas arquiteturas. Escolher uma, na verdade. Ou a arquitetura de Harvard, ou a arquitetura de von Neumann, tá? Cada uma tem a sua particularidade, porém são arquiteturas aí para você poder tomar como base, né, o projeto do seu hardware.
Os microcontroladores, eles fazem uso da arquitetura de Harvard. Por quê? Porque é uma arquitetura, gente, que a CPU, né, existe a CPU e a memória de dados, ela é totalmente separada da memória de programa. O que é, professor, uma memória de dados? O que é uma memória de programa? Bom, uma memória de programa nada mais é do que uma memória onde você vai, onde vai ser, na verdade, armazenado, né, o firmware, né, ou seja, depois que você desenvolve a programação de um microcontrolador, ele vai gerar para você um código. Esse código aí é chamado de firmware, tá? Então, assim, o firmware, ele é sempre gravado na memória de programa do microcontrolador, tá? Agora, a memória de dados, ela é uma memória E2PROM que fica dentro do microcontrolador e ela geralmente é utilizada para fazer a armazenagem de dados de processo mesmo. Então, por exemplo, supor que o seu microcontrolador está controlando uma esteira, que está comprando peças. Então, essa quantidade de peças aí ela pode ser armazenada nessa memória de dados, tá? Então, a arquitetura de Harvard, ela define a memória de dados separado da memória de programa. Isso é muito interessante porque torna o processamento muito mais rápido, né? Torna-se um componente muito mais ágil. Por quê, professor? Porque quando o microcontrolador precisa executar alguma instrução relacionada ao firmware, ele vai na memória que só tem o firmware. Quando ele precisa salvar alguma informação, né, fazer uma varredura, alguma memória que contém algum dado de processo, ele vai na memória de dados, né? Ou seja, ele não precisa ficar fazendo uma varredura nas duas memórias, ele vai na onde interessa ele, tá? Então, assim, essa arquitetura ela é muito rápida, é uma arquitetura muito versátil, tá? Torna o processamento aí do componente muito rápido, tá? Porém, ela tem, né, os seus pós e seus contras, tá? Mas, no caso aqui do microcontrolador, que é um componente, como eu falei para vocês, ele não é um supercomputador, né? Ele é um componente que vai gerenciar alguma placa, algum circuitinho ali. Então, ele pelo fato das informações que vão ser processadas por essa CPU do microcontrolador ser pequenas, né? Eu não vejo problema os microcontroladores utilizarem a arquitetura de Harvard. A maioria utiliza, tá? Por quê? Porque o componente, pensa bem, gente, o componente já é um carinha de baixa performance. Então ele não é um puta Core i7, né, com 16 GB de RAM que você tem na sua casa. Não. Ele é um carinha fraquinho, entre aspas, né, perto do microcomputador. Então, assim, quando você coloca o microcontrolador numa arquitetura em que a memória de programa ela é separada da memória de dados, o processamento fica muito melhor, muito mais ágil. Faz sentido, né, que os microcontroladores possuam essa arquitetura, né, porque ele é limitado em termos de performance, então é interessante que ele faça uso de uma arquitetura aí que possa contribuir com a velocidade de processamento dele. Nós temos no mercado, pessoal, sistemas computacionais que trabalham com a arquitetura de von Neumann. Esse é o caso do nosso computador pessoal, nosso PC. Por quê? Porque nós temos o Windows numa memória e os dados também na mesma memória. Ah, professor, mas meu computador tem um SSD para o Windows e tem um HD para os dados. Beleza, né? Mas na essência da von Neumann, a ideia é que a memória de dados seja junto com a memória de programa, ou seja, o sistema operacional roda na mesma memória que estão salvos, por exemplo, nos arquivos pessoais, tá? Então, assim, é uma memória muito boa também, só que a aplicação dela é mais interessante em microcomputador mesmo, tá? Não em microcontrolador. Então, o uso, né, o que é mais famoso aí de von Neumann, é uma arquitetura que é muito utilizada em microcomputador. Eu não me lembro de existir microcomputador mesmo, né, esse computador que a gente usa aí no dia a dia, utilizando uma arquitetura de Harvard, tá? Não me lembro. Mas vamos colocar aí 99,9% dos computadores do mercado fazem uso da arquitetura de von Neumann, tá? Um ponto muito importante é que quando você
trabalha com programação dos microcontroladores, né? A programação nativa, a linguagem de programação nativa de um microcontrolador é a linguagem assembly, né? Acredito eu que você já tenha ouvido falar dessa linguagem tenebrosa, tá? Ela é uma linguagem de programação que não é alto nível, é uma linguagem de programação de baixo nível, tá? Então, as instruções são basicamente instruções voltadas direto para controle e gerenciamento do hardware, ou seja, é uma linguagem de programação que a lógica, a estrutura é conforme a lógica do hardware, tá? E quando você tem ali um microcontrolador que trabalha com uma arquitetura de Harvard, né? Dentro dessa arquitetura, a parte de programação e assembly conta com um conjunto reduzido de instruções em assembly, que é o RISC, tá? Então, numa arquitetura de Harvard, a gente tem ali, né, que são o caso dos microcontroladores, a gente trabalha com RISC, então a gente tem poucas instruções em assembly para trabalhar, tá? Então, veja bem, a gente não tem a mesma quantidade de instruções que um Java, um C Sharp, não. O assembly é uma linguagem, por mais que seja totalmente dedicada aos microcontroladores, né? Ela é uma linguagem que tem uma arquitetura do tipo RISC, certo? Que é um conjunto reduzido. E é o caso dos microcontroladores. Agora, a arquitetura CISC seria um conjunto complexo de instruções, ou seja, já é uma arquitetura mais voltada para microcomputador mesmo de verdade, né? Que já conta aí com uma gama maior de sintaxe para você poder programar, tá? No caso dos microcontroladores, é o conjunto RISC, ou seja, então você tem um conjunto reduzido de instruções. Então, dependendo da tarefa que você for desenvolver em assembly, é um parto, tá? Por que um parto, professor? Porque às vezes você precisa dar uma volta enorme para poder executar algo simples, tá? Às vezes aquela instrução que lá no C++, no C Sharp, no Python, você acha que é uma instrução babaca, né? Muito simples, muito superficial, às vezes para o microcontrolador que tem um conjunto reduzido de instruções, uma tarefa extremamente complexa e dinâmica, tá? Por quê? Porque o conjunto de instruções ele é reduzido, então você tem poucas instruções em assembly para poder resolver problemas computacionais, tá? Bom, qual seria, né, um comparativo aí entre as duas arquiteturas, né, gente? Velocidade de processamento, obviamente a arquitetura de Harvard ganha de von Neumann. Conjunto de instruções na von Neumann é muito melhor do que a de Harvard, porque a na von Neumann é muito mais amplo, né? A complexidade do hardware na arquitetura de Harvard ela é muito maior do que a de von Neumann, porque você vai ter que ter 2 barramentos de memória, então aumenta, né, o seu hardware. O custo de Harvard também é maior, como eu falei para vocês, você tem mais periféricos, mais memória, mais barramento, consequentemente a sua placa vai ser um volume maior, né? Número de memórias, no caso de Harvard, são 2 e von Neumann 1, e número de barramentos em Harvard são 2 e von Neumann também 1. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a linguagem de programação dos microcontroladores. Comumente, né, os microcontroladores são programados em assembly ou em linguagem C. Então vamos lá a um ponto muito, mas muito importante, tá? Primeira coisa, o microcontrolador, para você programar um microcontrolador, você precisa de um compilador. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, né, desse cara, já devem ter até estudado esse cara. Então, um compilador nada mais é do que um software onde você vai digitar toda a sua programação e ele vai pegar essa programação, depois de pronta, é claro, né? E vai transformar ela numa linguagem que o hardware entenda, que no caso é o assembly, ou seja, você desenvolve uma programação em linguagem C, que é uma linguagem de alto nível, ou seja, é uma linguagem que possui uma lógica semelhante à do ser humano, então assim, mais fácil de você conseguir desenvolver a lógica, mais fácil de você conseguir entender, tá? E quando eu falei para vocês, o microcontrolador ele não é
programado em Assembly. Mas, professor, eu estou fazendo programação em linguagem C. Então, você vai fazer o uso de um compilador que vai pegar a sua programação em linguagem C, que é uma linguagem de alto nível, ela vai fazer um processo de compilação e, após o processo de compilação, a sua programação em C vai se transformar numa programação em Assembly, tá? Então, todo aquele serviço pesado que você deveria fazer, o próprio compilador faz para você, tá? Por que isso aí foi inventado, professor? Por que isso é importante? Gente, programar em Assembly é um negócio extremamente complexo, extremamente demorado, cansativo, tá? Às vezes, para resolver uma instrução em Assembly, você leva horas, coisa que se fosse em linguagem C, você leva segundos, tá? Então, assim, a ideia da linguagem C é justamente facilitar a vida do programador, facilitar a minha e a sua vida, tá? E graças a esse compilador, a gente consegue desenvolver toda a programação necessária através dessa linguagem C, e esse compilador vai fazer a transformação dessa linguagem C para uma linguagem Assembly, que seria baixo nível, que é a linguagem que o hardware entende, tá? Aqui eu tenho um caso, né, de um exemplo de uma linguagem em Assembly. Vocês podem perceber que é uma linguagem bem complexa de você entender. E é mesmo, né, porque ela é uma linguagem que foi desenvolvida especificamente para o hardware, né. Agora aqui é um exemplo de uma linguagem de programação em alto nível, tá? Enquanto que o Assembly é baixo nível, aqui é alto nível. Então aqui vocês podem perceber que eu posso fazer uso de funções, eu posso usar a last repetição, que é o while, do while, for, posso usar o if, posso usar o else, posso usar o switch case, ou seja, todos os recursos que eu tenho de programação disponível, né? Esses recursos são coisas que você viu lá nas aulas iniciais, né? Do semestre, entendendo o que é algoritmo. Então, todos esses recursos que são, né, básicos aí no mundo da programação, você tem disposto através da linguagem C e pode aplicar esse cara, escrever o seu código em linguagem C, utilizando a técnica de alto nível, né, ou seja, que é uma linguagem de alto nível, e ele vai transformar para você numa linguagem de baixo nível, que é o Assembly, tá? Então, assim, gente, a tarefa fica muito mais simplificada, tá? Então, quando você faz uso da linguagem C, você vai, assim, tá no céu, porque a sua programação vai ser algo muito simplificada perto do Assembly. Você vai ganhar muito tempo, tá? Como você pode perceber, olha aqui o Assembly, que coisa tenebrosa, olha a linguagem C. Ou seja, é algo que você já está acostumado, é algo que você já faz no dia a dia aí, né? Através de outras linguagens de programação. Então, assim, é importante que a gente venha programar um microcontrolador com a linguagem C para poder facilitar a nossa vida e a gente ganhar tempo. Professor, mas a linguagem nativa dos microcontroladores não é a linguagem C, não é a linguagem Assembly, não é melhor programar com a linguagem nativa, né? Pessoal, se for ver pela letra, sim. Só que hoje nós temos microcompiladores, na verdade, extremamente poderosos, tá? São, assim, compiladores de alta performance que ele consegue compilar as informações e transformar uma lógica em C para uma lógica em Assembly com 98%, 90%, até 99% de exatidão, tá? Então, assim, se você programar um microcontrolador com linguagem C, vai ser quase que a mesma coisa você programar em linguagem Assembly. Só se você tiver ali alguma função, mas muito específica, tá? Né? Que seja algo assim totalmente dedicado ao seu processo. Mas, no contexto geral, a linguagem C, passando por um processo de compilação através de um bom compilador, é claro, né? Você com certeza vai conseguir desenvolver, né, a programação, e o seu microcontrolador vai trabalhar tão bem como se fosse o Assembly, tá? Bom, professor, você comentou aí, né, sobre que os microcontroladores
eles são dispositivos programáveis, né? Agora, vamos lá, desenvolvi minha programação em linguagem C, fiz a compilação, gerei o arquivo em assembly, gerei o arquivo para ser gravado dentro do microcontrolador, dentro da memória do microcontrolador, né? Que seria o firmware. Como é que eu posso gravar essa informação? Tem dois métodos de você gravar. Uma é utilizando um gravador. Então, assim, você vai ter um software onde você carrega a programação, transfere essa programação para o gravador e o gravador transfere os dados para o microcontrolador. Tá? Então, o gravador ele é um dispositivo intermediário aí entre o software de gravação do fabricante e o seu microcontrolador. Tá? Cada fabricante vai ter o seu gravador em específico e o seu software de gravação em específico, tá? E nós temos também um método, gente, de bootloader, né? O bootloader, ele imagine que você tem ali um microcontrolador da Atmel dentro de uma placa do Arduino, tá? E já existe ali, né? Um firmware pré-gravado dentro daquele microcontrolador da Atmel, dentro da placa Arduino, né, que seria ali um software bootloader que tem ali dentro, tá? Então aqui, esse software bootloader ele vai receber um outro código, ou seja, dentro do microcontrolador não está vazio, ele já tem um código pré-programado dentro dele e ele vai receber algumas informações que é oriunda, né, da sua programação lá da Arduino. Então, assim, você desenvolve uma programação e joga dentro do microcontrolador, e dentro do microcontrolador é como se tivesse um sistema operacional ali pré-gravado para poder executar aquela programação que você fez no software do Arduino, tá? Então esse método aí é de bootloader. Agora, se você utiliza um método com o gravador, que é esse método aqui, o seu microcontrolador, meu amigo, está vazio. Então você vai gravar diretamente o programa para rodar nele, ou seja, o programa que ele vai executar para controlar aquele hardware, ele vai ser gravado direto nele, seco, tá? Agora, com o método de bootloader, não. Com o método de bootloader, ele já existe um firmware pré-gravado dentro daquele microcontrolador, e esse firmware, né, na lógica dele de funcionamento, é como se ele fosse um sistema operacional que vai receber um programa ali e executar, tá? O próprio Arduino, né, já tem o seu bootloader. Então quando você compra uma placa Arduino, ele já vem com esse bootloader gravado, e basta você desenvolver a programação e descarregar na placa. A vantagem de se utilizar o bootloader é que você não precisa do gravador, tá? Agora, no caso da gravação nativa usando um gravador, você vai precisar, obviamente, do hardware, que é o gravador, tá? Definição de compilador, como já comentei com vocês, né, pessoal? Os compiladores são aqueles softwares que vai pegar a sua programação numa linguagem de alto nível e vai transformar numa linguagem de baixo nível, né? Nós temos inúmeros compiladores aí no mercado. Nós temos da CCS, da própria Microchip, da Microeletrônica. Então, assim, um ponto muito importante quando você vai escolher o compilador é escolher o compilador certo. Então, quando você vai programar a linguagem C, você tem um compilador específico da linguagem C. Quando você vai programar, por exemplo, com um microcontrolador com a linguagem Pascal, você tem um compilador específico para trabalhar com Pascal, tá? Então, assim, aqui no nosso curso, nós vamos trabalhar com a linguagem C. Então, a gente vai escolher um compilador que tenha o recurso de pegar uma informação em linguagem C, que é alto nível, e transformar ela para baixo nível, que seria o assembly, tá? Então, o compilador que nós vamos utilizar aqui é o da Microeletrônica, tá? Que é o Micro C for PIC. Beleza? Bom, gente, aqui eu tenho algumas demonstrações, mas eu vou mostrar o que essas demonstrações para vocês aqui na próxima aula, porque senão vai ficar muito longo, vai ficar muito puxado para vocês entenderem, tá? Então a gente já vai começar a desenvolver a parte do código, já começar a desenvolver alguma coisinha aí na parte prática aí com microcontroladores na próxima aula, porque essa aula foi um pouquinho mais introdutória e ela ficou bem recheada de informações. Então é legal que você
tenha um tempinho aí para poder processar tudo, tá? Mas, antes de encerrar a aula, eu queria mostrar para vocês qual é o kit didático, né? Que nós vamos utilizar aqui, que é o kit PicGenius, tá? PicGenius, eu só mostro para vocês aqui através de imagem. É esse carinha aqui, tá, gente? Então, olha só, esse kit PicGenius aqui, ele é um kit, tá? Que ele tem aqui um microcontrolador, no caso aqui é um PIC18F4520, e aqui nós temos inúmeros periféricos aqui, que podem ser controlados com esse microcontrolador. Desde teclado, display, 7 segmentos, display LCD, ventoinha, resistor de aquecimento, comunicação serial, comunicação USB, comunicação PS2, nós temos aqui comunicação RS485, enfim, tem inúmeros recursos aqui nesse kit didático. Porque assim, gente, não dá tempo também de desenvolver uma placa do zero aqui, então é legal que vocês façam uso desse kit aqui, tá legal? É legal que vocês utilizem um kit. Quando vocês não têm aí, né, uma aula à distância, o que eu fiz? Eu vou disponibilizar para vocês aqui um software simulador, como esse cara aqui que vocês estão vendo. Tá vendo só? Então esse cara aqui, ele é um software simulador idêntico a essa placa que vocês estão observando, tá vendo? Esse software aqui, ele é idêntico a essa placa. Então assim, se você desenvolver a programação para esse simulador, vai ser a mesma coisa que você desenvolver a programação para essa placa, entendeu? Ou seja, a gente vai conseguir gravar as informações aqui nesse microcontrolador de forma virtual, é claro, né? E a gente vai conseguir visualizar, né, o que está acontecendo, vai conseguir ver o processo de funcionamento aqui através desse simulador, tá? Então, assim, você vai pensar num processinho industrial aí, você vai pensar ou no processinho comercial, não sei, residencial. Sim, você vai pensar num projetinho de hardware aí para ser controlado por um software. Sim, você vai pensar. No entanto, pessoal, esse processo que você for desenvolver, é necessário que você venha, né, adaptar ele de tal forma que ele consiga se encaixar nesse simulador. O que eu quero dizer com isso? Que ele consiga ser compatível com esse simulador, entendeu? Então, vamos supor, se você vai utilizar uma lâmpada, você pode acionar um LED. Um LED vai simbolizar uma lâmpada, o outro LED vai simbolizar um motor. No display LCD aqui, eu vou mostrar a informação, por exemplo, da máquina de café, entendeu? O botão aqui é como se fosse o botão lá da máquina de café. Ou seja, é legal que você desenvolva, né, algum projetinho, pense em algum projetinho de hardware. Nesse projetinho de hardware você se enquadre ele com os periféricos que nós temos aqui, porque assim, né, gente, tudo aqui vai ser simulado. O volume de trabalho que vocês vão ter é muito grande, tem muita coisa para ser estudado, tem muita programação a ser desenvolvida, né? Tem muita plataforma, muito recurso a ser estudado. Então, assim, para ganhar tempo, a parte de hardware eu vou disponibilizar para você aí esse simulador, certo? Vai ajudar pra caramba esse carinha aqui. Bom, gente, é basicamente isso, tá? Na aula de hoje, então, foi mais uma introdução, né, do que é o microcontrolador, aplicações. Espero que eu tenha conseguido abrir a mente de vocês, tá? Sobre o que é essa tecnologia e como que a gente vai trabalhar com ela, tá? Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a ver um pouquinho já de programação dos microcontroladores, ok? Vou ficar por aqui e aguardo você na próxima aula. Um forte abraço.